Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a festa da Assunção de Maria ao céu, que é marcada por esta grande manifestação da Igreja, que se volta para Maria no dia 15 de agosto de 1950, ou seja, a data da proclamação do dogma da Assunção. Então, quando nós falamos desta solenidade, nós devemos também mostrar a importância da proclamação desse dogma. Primeiramente, as pessoas devem compreender que não foi o dogma proclamado por Pio XII que fez com que a Igreja celebrasse a Assunção de Maria. Mas, tendo celebrado a Assunção de Nossa Senhora desde o princípio, e tendo proclamado desde o princípio da Igreja, em todos os lugares, que Maria é assunta ao céu, portanto, por isso mesmo não existe o sepulcro de Nossa Senhora. Nós encontramos o sepulcro de São Pedro, o sepulcro dos apóstolos, o sepulcro de todos os santos, de todos os mártires, do próprio Jesus, mesmo sendo um sepulcro vazio, mas está ali, o sepulcro onde ele foi colocado, porque ele passou pela morte. No entanto, a Mãe de Deus não tem um sepulcro. E, portanto, o seu corpo não se encontra na terra. Isso é fé católica. E quando as pessoas questionam ou começam a dizer, mas essa tradição, será que isso veio realmente? Será que isso é verdade? Então, nesse momento, a Igreja vem e proclama um dogma. Por quê? Para que aquela verdade de fé seja definida de uma forma mais evidente e que a partir dali não seja mais questionada. Porque não é mais objeto de questionamento. A Igreja não deixa isso aí mais em aberto para as pessoas dizerem, olha, mas será que foi... Não. Ou você diz que é e acredita, ou você não é católico. Porque na Igreja nós não temos liberdade de acreditar numa coisa que eu quero. Eu acredito nisso porque eu acho bonito. Mas isso aqui eu já não acredito. Mas não tem problema, quem quiser acredita. Não, não é assim. Claro que existem certas coisas que são abertas, que a Igreja não definiu. E por que a Igreja não definiu? Porque dentro da Escritura não existe uma definição daquilo. E a própria tradição não traz aquilo de forma evidente. Então, há alguns que dizem uma coisa, outros dizem outra. Então aquilo está aberto. Mas quando a Igreja define tal coisa através de um dogma, é justamente porque aquilo está nas Escrituras, mas não está tão claro para qualquer um perceber, e por isso há uma necessidade de uma definição dogmática para que aquele assunto ali fique resolvido, uma vez que a Igreja tem certeza que foi daquele jeito. Então é impressionante isso, o poder que a Igreja tem, a luz que Deus concedeu para a Igreja para ser sempre infalível. E quando nós falamos que a Igreja é sempre infalível, isso significa que o Papa é sempre infalível. Que a Igreja em si ela não tem uma voz. A voz da Igreja docente é o Papa. Ou então o Papa junto com todos os bispos. Mas ele sozinho já é sempre infalível. Não somente quando ele promulga um dogma, mas também quando ele ensina no seu magistério ordinário. A diferença é que a proclamação de um dogma, ela tem uma solenidade maior, portanto tem uma autoridade maior para fechar uma questão. Porque no magistério ordinário a gente não fecha a questão. A gente conversa de coisas que todo mundo já sabe, a gente ensina uma coisa que todo mundo está cansado de saber que é assim, ou então a gente mostra uma doutrina, mas deixa aquilo que normalmente fica em aberto para que as pessoas façam então um entendimento maior daquilo. Mas quando nós
temos um dogma, nós temos uma autoridade que a igreja administra para fechar uma questão que pode ainda causar polêmica. E por que a igreja fecha? Exatamente por causa disso, porque a igreja tem certeza. E por que a igreja tem certeza? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Então isso é muito importante para a gente entender que a igreja católica se caracteriza por ter a verdade. E ela não somente tem a verdade, mas ela tem certeza de que ela tem a verdade. E mais ainda, ela não só tem a verdade e tem certeza que ela diz a verdade, mas ela tem certeza até mesmo de que ela pode definir uma doutrina que até então não era certeza, mas agora a gente chegou numa certeza e a gente define. Imagina, isso é assistência do Espírito Santo. Tem nada a ver com a igreja dialética, a igreja da liberdade e a igreja das incertezas que surgiu, que brotou ali espontaneamente a partir do Vaticano II. Então, uma vez que a gente entende isso, nós podemos falar do dogma de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora verdadeiramente subiu ao céu. Isso é uma certeza. É uma verdade de fé. Ela subiu com o corpo. Agora, como que nós sabemos disso? Onde está isso nas Escrituras? Porque os protestantes vão dizer, mas eu dou autoridade para as Escrituras. Então eu quero saber onde está na Bíblia. Então o fato dele dar autoridade para a Escritura não está errado. Que ele continue dizendo que a Escritura é infalível. Mas que ele entenda que a mesma Escritura que é infalível dá autoridade para a igreja para dizer o que a Escritura realmente diz. Então isso que é interessante. Porque a própria Escritura diz que a igreja é a coluna e a mestra da verdade. Por que a Escritura diz isso? Na carta de São Paulo a Timóteo. Porque quando você fala da coluna, significa aquela que sustenta. Quer dizer que a verdade já está ali. Então a igreja sustenta todos os dias. Então a coluna significa o seguinte, que quando você sabe da verdade, você continua proclamando. Isso é ser coluna. É você ficar sustentando ali aquele edifício. Nunca sai dali. Se sair, cai tudo. Então, por causa disso mesmo, a igreja não pode se omitir. Se ela proclamou uma verdade no passado, ela tem que continuar proclamando. Todo dia. Falando a mesma coisa. Então, por exemplo, se você for em Roma hoje, dia da Assunção, você não vai ver o Francisco dizer que Nossa Senhora realmente subiu ao céu de corpo e alma. Ele nunca vai dizer isso. Nunca vai dizer isso. Por quê? Porque não é coluna de nada. Ele não quer sustentar nada. Ele vai usar esse dia dessa festa para falar de outra coisa. No máximo que ele pode dizer é o seguinte, ainda bem que Nossa Senhora é importante, ou que nós celebramos porque ela é a mãe de Jesus, alguma coisa assim, mas ele não vai reafirmar a verdade da fé. Por causa disso, porque não é coluna. Agora, quando você é mestre, é que você ensina algo que está contido ali de forma ativa. Então quer dizer que a coluna é simplesmente no sentido de reafirmar, de não ter a omissão, e enquanto mestra, ela é aquela que ensina de uma forma ativa, ou seja, de uma forma combativa. Então o mestre é aquele que vai lá e denuncia o erro. Ele denuncia o erro e fala assim, não só é assim, mas também o que ensina errado, o que ensina desse jeito é falso, está fora da igreja, está excomungado. Isso é ser mestre. Enquanto que ser coluna é dizer, não, a igreja sempre afirmou isso, é assim mesmo. Pronto. Então, isso diz as Escrituras. Agora, se a Escritura diz isso, onde que a Escritura diz que Nossa Senhora subiu ao céu? Porque, de fato, um protestante tem direito de dizer, não, mas eu não acredito porque não vi na Bíblia. Mas o que a pessoa precisa perceber é que tem certas palavras da Bíblia que dizem muitas coisas. Uma só palavra diz muitas coisas. Então, por exemplo, se eu digo que Nossa Senhora é Imaculada Conceição e que a igreja proclamou um dogma, é porque lá no Gênesis já dizia que Deus ia colocar inimizade entre ela e a mulher. Então essa inimizade não permite que essa mulher tenha pecado. Porque se ela tiver o pecado original, não existe inimizade. Existe pelo menos uma pequena... algum dia foi amigo. Não pode dizer que é tão inimigo, porque algum dia teve uma amizadezinha.
Um momento ali, pequeno, mas foi amiga. Não, então não tem. Percebe? Então, um pequeno versículo diz muito. Ou, por exemplo, quando o anjo vem, saúda Nossa Senhora e diz, Ave, cheia de graça, não pode ter o pecado ali, porque senão não é cheia de graça. Ela pode ser uma pessoa agraciada, como tem essas traduções modernas. Não, agraciado não é a mesma coisa que cheia de graça. Cheia de graça quer dizer a plenitude da graça, plenitude da beleza. Não tem espaço para o pecado, nem sequer original. Então é aqui que a igreja trabalha, em cima de pequenas coisas. Por quê? Porque uma das coisas que faz parte do catolicismo é você valorizar o mínimo, menorzinho, mais ridículo ali, como o maior e mais importante de todos. Isso faz parte do catolicismo, porque esse é o método de Deus. Por isso que Jesus falou, nem um J, nem um I, nem um J, nem um pontinho vai ser tirado da lei. Por quê? Porque tudo que é pequeno também faz parte do conjunto. Não tem como você mudar. Agora, quando você fala da Assunção, por que você diz que a Bíblia proclama a Assunção de Nossa Senhora? Por uma razão simples. Porque nós estamos diante de um contexto da vitória de Jesus. Então, a Assunção de Nossa Senhora, ela está implícita na conclusão de que Jesus Cristo é vitorioso sobre a morte. Então, a conclusão de que Nossa Senhora sobe ao céu com o corpo e com a alma é simplesmente a mesma conclusão que proclama que Jesus ressuscitou no seu corpo. Por quê? Porque nós proclamamos no credo, eu creio na ressurreição da carne. Nós não estamos aqui simplesmente para uma religião que vai um dia encontrar uma ressurreição, sabe lá como, na alma, que essa alma vai entrar num lugar que sabe lá onde que é. Não. Nós vamos estar no céu com o corpo. Isso é verdade de fé. E essa verdade absoluta de fé, bem clara nas Escrituras, ela vai mostrar para nós que Maria não pode estar sem o corpo no céu. Por quê? Porque São Paulo explica muito bem que o nosso corpo fica na terra e experimenta a morte por causa da corrupção do pecado. Então uma pessoa que não passou pelo pecado, ela não pode experimentar a corrupção. Porque o estado da nossa natureza antes do pecado é um estado incorruptível. Por isso mesmo diz a Escritura que Deus não fez a morte. Deus não criou a morte. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E isso está no livro da sabedoria, que os protestantes também tiraram, por ódio que eles têm da verdadeira religião. Por quê? Porque esse livro foi escrito em grego, e para os judeus, os livros gregos, escritos em grego, não podem estar nas Escrituras. Ora, se os apóstolos falavam em grego, escreveram o evangelho em grego, então quer dizer que os protestantes, para serem coerentes, não podem também seguir os evangelhos. Porque os evangelhos foram escritos em grego. Então quer dizer que no final das contas, os protestantes estão seguindo a religião judaica. Aliás, estão seguindo a falsa religião judaica criada depois de Cristo. Porque nem a verdadeira religião judaica eles não seguem. Porque essa segue Jesus Cristo. Porque aderiu a ele. Portanto, deixando esse judaísmo, ou esse falso judaísmo, vamos entrar no catolicismo. O catolicismo nos ensina o quê? Nos ensina que Jesus ressuscitou dos mortos. De onde veio o corpo de Cristo? De onde ele nasceu? Do corpo de Maria. Ora, Deus, por acaso, pode rejeitar o tabernáculo de onde esse corpo foi feito? Ora, como que Jesus é chamado por São Paulo nas suas cartas? O Senhor da vida, o Rei da glória. Agora, podemos imaginar que o Senhor da vida, ou o Rei da glória, vai usar um ventre, como se fosse uma barriga de aluguel. Vai passar por ali, vai entrar no mundo, vai ressuscitar glorioso dos mortos, e depois vai se esquecer daquele tabernáculo, de onde ele veio, de onde foi tirado aquele material ali que formou aquele corpo, que é o corpo vitorioso sobre a morte, e que entrou no céu para triunfar no céu, para reinar no céu. Então quer dizer que seria abominável a ideia
de que o corpo de Maria experimentasse a corrupção. Seria a mesma coisa que nós dizemos que o demônio teve poder sobre aquela que desde o Gênesis era proclamada como sua inimiga. Então, como que Deus ia entregar a corrupção àquele corpo daquela que é inimiga da corrupção, que é inimiga da morte, que é inimiga do pecado, que é inimiga do demônio? Tudo isso é Maria. Então, não teria sentido a redenção de Cristo sem Maria. E mais, não teria sentido a proclamação da fé na ressurreição da carne se Maria já não estivesse lá, triunfante junto com Cristo. Por quê? Porque ela antecede a glória que vem para nós. Tudo que vai acontecer conosco, ela está recebendo em antecipação. E por isso que ela recebeu a redenção em antecipada. Porque nós recebemos a redenção quando a gente recebe o batismo. Nossa Senhora nunca recebeu o batismo. Por quê? Porque o batismo dela veio no momento que ela foi concebida. E ali já foi preservado do pecado. O que aconteceu, portanto? A redenção do Cristo veio no passado, operou nela, imagina, para que ela fosse preparada como digno tabernáculo para que o Senhor habitasse na terra. E isso é tão importante que, se nós não entendemos essas coisas, nós nunca podemos ser capazes de entender a lógica do catolicismo. Por quê? Porque a lógica do catolicismo é a lógica do mistério da encarnação. E o mistério da encarnação, ele se realiza necessariamente no corpo de Maria. Ou seja, foram duas pessoas que trabalharam ali para o mistério da encarnação. Foi a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Maria. Essas pessoas, em cooperação, fizeram com que fosse possível a encarnação do Verbo. E a partir da encarnação do Verbo, todas as coisas vão ser dadas para nós, pela graça, não mais pela lei. Você percebe? Então, para você sair do Antigo Testamento, que é a lei, ou seja, você faz aí, eu te dou alguma coisa em recompensa, pronto, essa religião foi ultrapassada. Então, para você sair desse Antigo Testamento e entrar no Novo Testamento, você necessariamente tem que conhecer o que Cristo operou em Maria. O que Deus realizou nela. Então, uma vez que Deus fez tudo isso nela, foi para que tudo isso acontecesse também na igreja, também acontecesse em cada um de nós. E ela tem essa glória antecipada. E é exatamente por isso que Deus fez questão de elevar ao céu até mesmo a Arca da Aliança. Então imagina, aquela Arca da Aliança que foi fabricada por Moisés e que foi colocada no tabernáculo e que era dourada, quer dizer, revestida de ouro por dentro e por fora, essa Arca da Aliança não ficou na terra. Mas Deus mandou os anjos, falou assim, resgata ela, traz ela aqui para o céu. Isso está nas Escrituras, que a Arca da Aliança subiu ao céu. Inclusive, quando você lê lá o Apocalipse, final do capítulo 11 diz, e eu vi no céu a Arca da Aliança. E vi também uma mulher revestida de sol, com a lua a seus pés. Então quer dizer que a relação do Apocalipse é direta. Quer dizer que ele viu um outro sinal no céu, que é a mulher revestida de sol. E o outro sinal foi justamente a Arca da Aliança. Então não tem como você separar a Arca da Aliança, que conteve as tábuas da lei, e o corpo de Maria, porque uma coisa está ligada à outra. A Arca da Aliança é a figura e o corpo de Maria é a realidade. Portanto, o apóstolo, quando viu no céu a Arca da Aliança, imediatamente ele viu também o corpo de Maria, ou seja, uma mulher revestida de sol. Por quê? Porque Deus revestiu ela completamente. Ela é um ser humano totalmente transformado pela graça, totalmente inebriado da plenitude e totalmente remido. Ou seja, tudo que Cristo operou na redenção, por isso que ele é, de fato, o único mediador e o único redentor. Nós não pregamos Nossa Senhora como corredentor. Isso aí, esse título não é bom. Por quê? Porque Cristo é o único redentor. Isso é bem claro nas Escrituras, é bem claro no dogma do Concílio de Trento. Então, ele sendo o único redentor, ele nos remiu a todos. Mas Maria de forma diferente. Por quê? Porque ele deu a redenção no momento da sua concepção, preservando do pecado original. E ele também
a preveniu da morte. Então, no dogma de Pio XII, inclusive ele diz, após o trânsito da sua vida terrestre, não fala de morte, justamente por causa disso. Porque nós não temos isso como uma doutrina definida, mas nós vemos que é mais plausível de nós entendermos que ela nem sequer experimentou a morte, mas o seu corpo simplesmente foi revestido dessa imortalidade, dessa incorrupção e dessa ressurreição, e a partir dali foi elevada ao céu. Então, uma vez compreendendo essas coisas, vamos agradecer a Deus por nos ter dado a graça de crer e de manifestar a nossa fé, não só na ressurreição de Cristo, mas na ressurreição de todos os mortos que estão em Cristo. E mesmo daqueles que não vão morrer, como Nossa Senhora, e que vão ser revestidos dessa imortalidade e que entrarão no céu, na glória de Deus, na vida eterna, na plenitude dessa felicidade, junto de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Não fomos criados nem para a morte, nem para o inferno, mas fomos criados para a vida eterna, para a plenitude, para a alegria perfeita, junto de Deus. Que Ele seja bendito para sempre.